Pronto, estamos gravando, então fique à vontade, Emiliano. Então, queridos, para mim é um grande prazer estar aí com vocês, com o pessoal da Centro-Ásia. Mais uma vez que eu estou em parceria com eles, né? Tenho um enorme prazer estar colaborando e divulgando a respeito de reflexões a respeito da cultura, da história asiática em geral. E acredito que o interesse sobre a Coreia nos últimos anos tem só aumentado. E já tenho me dedicado a pesquisar, a gravar sobre várias aulas, várias regiões asiáticas. Já tenho alguns anos, já tenho 8 anos que eu já estou pesquisando diversas regiões. Então, eu também tenho algumas publicações, livros, alguns artigos. E hoje eu tenho um objetivo aí, eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu vou fazer um panorama de cunho histórico a respeito da cultura e da arte da Coreia. Então, esse que é o nosso objetivo hoje. Não é exatamente... quando eu gravo, pesquiso sobre cultura, para mim tem um sabor especial. Por quê? Porque eu lido muito com relação a temas de política, a temas de poder, e por vezes fica um pouco árido, né, as reflexões em torno do poder. Ela permeia o poder, sim, sem dúvida, e a partir do poder, em tempos de paz ou de prosperidade, decorre um florescimento das expressões culturais. E quando em períodos de conflitos e crise, a arte e a cultura também reflete isso, né? É claro que um ambiente de maior estabilidade, de maior criatividade e patrocínio, apoio do poder, vai, junto com uma prosperidade no patrocínio, no apoio de mentes brilhantes, de mentes criativas, vai produzir obras muito mais interessantes. E em períodos de repressão, de dominação maior, esse poder criativo enorme do ser humano, ele fica muito mais suprimido. E eu acho que a história da Coreia, ela é uma história muito linda. Ela vai muito além, e eu acho que agora que estamos começando a perceber como que a história, a cultura coreana, ela é muito rica e muito complexa, e ela foi permeada de muito sofrimento também, né? Não sei se vocês conhecem, eu tenho um canal do YouTube que eu gravei algumas aulas sobre a história da Coreia, e depois eu até esmiucei uma parte da história cultural. Esse aqui eu até adaptei os slides que eu gravei sobre a história da cultura, da arte da Coreia no meu YouTube, e estou aqui novamente para refletir com vocês nesse encontro. A história coreana, por vezes, ela é muito doída. Por vezes, quando eu estava gravando, estava escrevendo o livro, que é A Montanha e o Urso, uma história da Coreia, quando chegam as partes de dominação, dói, é muito pesado. Então a gente tem que entender que é um povo muito sofrido. E desse sofrimento eles fizeram uma capacidade de se reerguer de maneira extraordinária, né? Então eu acho que primeiro a gente não pode perder isso de vista. Hoje eu fico muito incomodado com o fato de hoje você lidar com a Coreia e as pessoas simplesmente falam assim, mas a Coreia do Sul. E a Coreia do Norte faz parte, gente, da história coreana. Na verdade, vamos remeter aí num processo de 3.000 anos de história coreana da península toda, tá, gente? Então não é uma coisa assim, mas eu quero saber da história da Coreia do Sul. Fica uma coisa muito esquisita, porque senão você vai remeter a uma história de apenas de 1952, 53 para hoje em dia. A fratura traumática que eles sofreram depois da terrível guerra da Coreia de 50 a 53 do século passado.
A gente tem que entender que existe séculos de história da península toda, né? E eu acho que isso pode começar a nos servir de reflexão. É uma península que fica na ponta do leste asiático, em que ela tem ali uma proximidade com as estepes siberianas, as extensões manchurianas, né, das minas, das estepes, dos gramados, que no norte do rio Yalu e o sul do rio Yalu começa aí o que hoje é a Coreia do Norte, o vulgo Coreia do Norte, e abaixo de 38, paralelo 38 norte, você tem a Coreia do Sul hoje. E a Coreia do Sul, a Península Coreana, melhor dizendo, ela tem uma característica de ter uma costa, né, bastante extensa por ser uma península, e a projeção naval é natural da Península Coreana. E até termos climáticos e temos de ligações comerciais, culturais que eles tiveram com a costa chinesa, a Península de Liaodong, as ilhas ali mais meridionais do arquipélago japonês e outros mares do leste asiático. Então, veja, existe uma vertente aí bastante marítima da Península Coreana, o que dá a ela um sabor extraordinário de influências, né, dos ventos que vêm, umas vezes e resulta uma umidade maior no sul, mas no norte vem mais os ventos das estepes siberianas, o que dá um frio insuportável. No norte da península você tem mais reservas minerais do que o sul da Península Coreana nos dias atuais, né? Assim como na Manchúria. Algo que, hoje, com o governo da dinastia dos Kims, na Coreia do Norte, fazem bom uso, né? Exploram muitas possibilidades minerais, inclusive hoje com possibilidades aí de desenvolvimento de armamento nuclear. Bom, o que eu estou fazendo essa pequena exposição antes de analisarmos esse belíssimo quadro do Sambyok, que vem da dinastia Joseon, a última dinastia imperial do reino, né, unificado da dinastia Joseon do século XVIII. Eu acho que, primeiro, a gente precisa situar geograficamente as coisas, para depois analisarmos a sua história, né? É um pouco como Euclides da Cunha faz os sertões, né? Ele começa a analisar a terra, as condições, e depois ele começa gradativamente até chegar no ser humano, a cultura e por assim vai. Esse quadro, percebam a delicadeza dele no trato do tema da flora e da fauna aí, de maneira irreverente, né? O retrato de um gatinho a provocar uma borboleta, tem uma leveza extraordinária essa pintura. Eu gosto do Sambyok, e tem outros, né? Ele inclusive era apelidado de Bion o gato, né? De tanto que ele gostava de retratar o gato. Vocês veem aqui, tem um outro retrato, né? De um gato pegando um pardal, né? É extraordinário. Aqui tem várias pinturas, inclusive, do quanto que ele gostava de retratar a parte mais leve da natureza, né? E é interessante porque isso aqui já é uma linhagem, uma característica de uma arte coreana durante o período Joseon, tá? Século XVIII em diante, em que ele começa a ganhar características nessa situação visualmente, características bastante peculiares, já afastados de uma tradição de influências aí chinesas que vinha com os letrados, os Yanbans na Coreia. Então, deixa eu mudar aqui o slide, só um momentinho. Tá. Tá. Aqui eu começo com a parte neolítica, né? A parte neolítica, na verdade, vem de povos que, na verdade, é o que até forma as características étnicas, linguísticas das línguas coreanas. Depois vai começando a ter uma homogeneização
antes de nossa era, de raízes siberianas tungúsicas, né, que depois um desdobramento vai ter também aí alguma influência já bastante distante com o japonês, né? Ela não tem nenhuma semelhança à língua, né, tungúsica, que vai se desdobrar nas coreânicas e nas línguas japonesas, não vai ter nenhuma semelhança com os sons emitidos das origens da língua chinesa. Já é completamente diferente, que é uma família própria, até com raiz mais próxima do tibetano e por assim vai. Isso é bom falar isso, porque muitas vezes a gente acha que pelo fato de muitos letrados confucianos, coreanos, usavam a escrita com a origem chinesa, o Hancha, né? Mas a língua ela é completamente diferente. Isso também serve também de observação para o uso da língua, da escrita de influência chinesa, mas com a língua japonesa completamente diferente. Então, eu trouxe aqui um vaso, uma característica dele aí, achado em Amshadong, ele tem uma característica do uso do pente, né? Uma coisa que a gente tem outras características depois, em que aqui você tem um fundo já apontado, né? Alguns mais antigos tinham um fundo mais achatado. É claro que isso é uma evidência, primeiro, de expressão artística, né? O pente e essas características de pente também vão depois atravessar o Estreito de Tsushima, vai ser observado também durante o período Jomon do Japão, né? Então, são cerâmicas das mais antigas que a gente tem registro na história da humanidade. É claro que aí fica evidente como é que se chama, o estoque, né? A reserva de alimentos e até o preparo deles, né? No sentido com o uso do fogo, do cozimento. Então, você tem até marcas aí já do uso do fogo. Então, o que vai começando a caracterizar um andamento, né? Uma mudança de povos que eram mais nômades, né? Das estepes, para um período mais sedentarizado, de estabelecimento em torno do que evidencia o uso da cerâmica. Agora, o que nos interessa aqui na arte da cultura é o uso estético, né? A expressão estética encontrada. E é interessante observar como isso depois vai ser, como eu disse também, observado em outras regiões, até no arquipélago japonês, durante o período Jomon no Japão, né? Isso aqui já é uma expressão até um pouco anterior, né? Ainda da vida da caça, da coleta, que vem de muitos povos que vêm das regiões siberianas, né? Aqui é um machado de mão, muitas vezes essa pedra polida usando como cultivo do painço, de cereais. Já era observado, talvez venha aí de 8.000 a.C., né? Como eu disse, as características na cerâmica é o padrão de pente que a gente viu, e esse machado de mão poderia também ser multifuncional, né? Em algumas regiões foram descobertas uma ponta lascada desses machados que foram servidos também como ponta de uma lança, ou até mesmo do uso bem já rudimentar do arco e flecha. O que é excelente e casou-se muito bem com o uso do cavalo, né? Para caça e para guerra, né, naturalmente. Então, aqui já estamos entrando no período neolítico, já por volta de 7.000 a.C., achados em várias regiões aí da Península Coreana. Deixa eu ver se eu consigo, eu acho que a outra coisa que eu gostaria de mostrar, eu vou voltar aqui para a figura fundadora do Dangun, são os dolmens, né, como na região de Ganghwa, por exemplo, à direita, a região de Suncheon. Só para vocês terem uma ideia, esse conjunto de pedras ainda do período neolítico, o número delas descobertas nos últimos anos é uma coisa tão impressionante que representa, de todos os achados catalogados no mundo, 40% dos dolmens, né, dessas estruturas de pedra, se encontram na Península Coreana. Os 40% que existem no mundo, 40% estão na Península Coreana.
Então, era uma expressão já bastante intensa do uso da pedra como talvez uma marca aí do calendário de eventos, né? Novamente, é uma expressão não da natureza, mas sim uma intervenção do ser humano, né, para fazer um uso inventado de uma expressão de pensamento, como o calendário, do ciclo do tempo, das estações, da observação das estrelas. Uma característica que se observa muito no norte da península é essa forma de mesa que a gente vê aí à direita. E a esquerda é mais comum nas partes mais do sul da península coreana. Isso é uma expressão de que houve já uma intervenção humana muito intensiva. No caso, são pedras, então ela perdura ao longo dos séculos, né? E não é um mero acaso. Na verdade, a gente já está começando aqui, e a esquerda talvez sugira isso, uma intervenção na paisagem natural, né? Então é uma coisa impressionante. Você já começa a ter isso em várias regiões do mundo com suas outras características. É a primeira manifestação de uma construção, de uma arquitetura do gênio humano, né? No uso do que tem de material de mais resistente e o significado que ele dá a isso. A arte, ela também a cultura, ela também é algo que você dá o significado, você transforma e a obra carrega um significado, ela não é um mero acaso, né? Bom, agora eu gostaria de ir para a parte mais da mitologia, que eu acho muito interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma outra figura, eu acho que eu não... Esse aqui era algo que eu já estava lendo antes, enfim, deixa para lá. Que é já no período que remete, já foi escrito no grande... a memorabilia dos Três Reinos, o Samguk-yusa, né, em que ele começa a falar que houve um tempo mítico num monte hoje, a Baekdu, que é já na divisa da Coreia do Norte com o território chinês. Ali você tinha uma divindade do céu, Huanin, e o Huanin, ele junto com seu filho, que deseja governar a Terra, eles propõem depois uma origem, chamando uma comunidade de 300 a 400 pessoas, se eu não me engano, desce nesse monte, né, que até hoje é reverenciado, já que se situa na fronteira com a Coreia do Norte. O soberano da Coreia do Norte visita aonde teria estabelecido a primeira comunidade organizada de leis, de costumes que teria vindo do Deus do céu, né? E é interessante como esse Deus do céu também está ligado, talvez, ao Deus do amplo céu, ao Tengin, que os povos das estepes, né, cultuaram durante muito tempo, e que talvez tenha uma origem também no culto do conceito do amplo céu, né, do céu todo, que encompassa todo o conceito do Tian, que os chineses cultuam, né, no sentido de o imperador chinês era chamado do discípulo do céu, filho do céu, né, por assim vai o Tianzi. Mas aqui, nesse caso, a lenda, de acordo com Samguk-yusa, ele fala que Huanin, ele vai descer à terra, ele manda o seu filho organiza alguns, ensina as leis, as escritas, o cultivo, né? E eventualmente parece que tem uma figura de um tigre e uma figura de um urso. E o tigre e o urso, eles queriam se transformar em humanos. E parte da história assim segue falando que eles tinham que passar uma privação na caverna, comendo apenas algumas folhas e alho, e o tigre não aguenta. Agora, o urso, que é a parte que seria depois uma mãe, seria uma figura da fêmea, ela é muito mais disciplinada, ela fica dentro da caverna, esse urso ainda, e depois de um tempo ela concede a ela a capacidade de ela se transformar numa mulher, e aí depois ela tem um filho com o primeiro, vai ser a mãe, na verdade, do primeiro ser humano, primeiro coreano, né?
O que é muito legal dessa história, gente, é o seguinte: olha como é que ainda o Samguk Yusa, ele traz ainda esse conceito que remete a figuras do xamanismo ainda, das religiões siberianas ainda, né? Da questão do urso, a questão do tigre, né? Então, aí estamos lidando com uma mitologia que aponta para as raízes mais remotas da cultura, da história coreana, que remete às tradições dos espíritos dos lugares, das montanhas, dos animais, e por assim vai, né? E aí o Tangun, ele surge de todo esse consórcio, esse empreendimento dos deuses e dos espíritos presentes nos animais, como o fundador, a primeira dinastia mítica, naturalmente, aí dos 2333 a.C., Samguk Yusa, ele remete a 2333, e aí começa a surgir, então, a narrativa mitológica da origem do povo coreano. Então, o povo coreano, aí, como o Samguk Yusa fala, escrito no século XIII, é a maneira que eles explicam como eles têm a sua origem. Eu falei dos dolmens, né? Vou pular um pouco para frente, né? Aí já indo no período já de 57 a.C., em diante, então já quase na virada antes de nossa era para nossa era cristã, já temos já uma ascensão de reinos coreanos, né? Ainda não há um reino centralizado, efetivamente. Você ainda tem um intercâmbio, uma transição grande com povos manchurianos. São os chamados três reinos, né? Os três reinos da Península Coreana, sendo que aqui primeiro eu trouxe um mural, são vários murais que se encontram no que pertencia ao reino de Goguryeo, né? Ou seria o antigo reino de Goryeo, né? Go é antigo, né, em coreano, então seria o antigo Goryeo. E o Goguryeo é o reino mais ao norte. Ele pegava, inclusive, muitas regiões ali da Manchúria, do que hoje é Heilongjiang, né? A região mais nordeste, a Manchúria chinesa atual. E aparecem muitas tumbas desse reino de Goguryeo, e tem murais magníficos. Na verdade, são os murais quase que as únicas expressões pictóricas mais antigas que temos da arte coreana. E aqui evidencia-se, nessa parte aqui em específico, mostrando para vocês, a atividade da caça, que, claro, era ainda praticado, mas muitas vezes já mostrando como uma atividade até de expressão de poder, né, que é carregado com a virilidade, o poder de um líder, né, em cima dos animais. Os murais são impressionantes. Tá? Eles ainda guardam suas cores, então isso é uma coisa que talvez pelo fato de estar mais ali no norte da Península Coreana, em Manchúria, por ser mais seco, talvez tenha sobrevivido melhor, né, para as condições climáticas. E as partes mais ao sul, que é mais úmido, não teve tanta preservação das suas expressões pictóricas. Esses murais são vários, tá, gente? Eu peguei apenas um só para mostrar como nessas tumbas esses murais revelam muito da vida, dos valores já desse reino, um dos três reinos, esse de Goguryeo no norte. Aí faltou eu situar esses três reinos, né? Então, aqui já no quinto século de nossa era, temos aqui o grande, a máxima extensão do reino Goguryeo, né? Inclusive já apontando as proximidades à capital do atual Pyongyang, né? Existiam outros reinos, né? Que a gente fala são três, na verdade seriam quatro, né? Se a gente incluir a pequena Gaia, mas aqui mais virado a sudoeste seria o reino de Baekje, né? Que, claro, depois desenvolveu uma ligação mais intensa com a costa chinesa. Shilla, né? Que ela vai depois conseguir invadir e controlar toda a Península Coreana, e aí vai ser o período chamado Shilla tardio ou Shilla unificado. E o pequeno reino de Gaia aqui, que está espremido entre Shilla e Baekje. Shilla, naturalmente, tem uma projeção maior para as proximidades do arquipélago japonês, né? Aqui, né? Então, aqui você já tem registros, também Gaia, né? Tem registros entre
o que os chineses na época chamavam o reino de Wa, né, que se falavam os anões, como eles era uma maneira pejorativa de remeter os povos japoneses. Você tem já evidência de um certo intercâmbio de povos de Shilla, de Gaia, e a arte deles também já chegando em algumas regiões aqui, de Kyushu, regiões mais meridionais da ilha principal de Honshu, no arquipélago japonês. Né? Eu digo não somente intercâmbio comercial, como também, por exemplo, há evidências muito sólidas, né, de que, por exemplo, através de Shilla, de Gaia, entre outros, pode ter surgido a transferência, né, levou-se técnicas de trabalhar, por exemplo, o ferro, a metalurgia, vindos, então, portanto, desses reinos para o arquipélago japonês. O cultivo do arroz pode ter vindo até muito antes e chegado nessas regiões meridionais via esses reinos coreanos para o arquipélago japonês. Então, é muito importante esse intercâmbio de reinos coreanos, dos primeiros séculos de nossa era, com a história japonesa. Tá? É uma coisa que eu falo com muita cuidado, porque isso é ainda um debate grande ainda na historiografia japonesa. Ainda tem muita gente que acha que não, que o Japão teve uma unicidade determinada, e outros já, os estudos mais materiais, mais sérios, apontam que não, houve um intercâmbio de vindos, principalmente muitos da Península Coreana, pela proximidade, aí, chegando aí ao arquipélago japonês. Mas esse aqui é o quadro geral que vemos no quinto século de nossa era, né, que é chamado os Três Reinos, né, Goguryeo, Baekje e Shilla. Gaia é uma confederação muito mais frágil, né, e que acaba depois sucumbindo depois de algum tempo. Aqui, por exemplo, eu já trago a figura do que expressa a entrada do budismo, do cunho já mahayano, né, nos reinos coreanos. Chega primeiro, as primeiras evidências chegam no século IV, no reino mais ao norte, em Goguryeo. Né? E aí, por que eu digo mahayano? Mahayano é uma das vertentes do budismo, né? Que é aquela que também vai ter maior espalhamento nas terras chinesas, vindos de regiões ocidentais, na época do Kumaradiva, que vem de Gandhara e começa a traduzir de textos sanskritizados para o chinês. Talvez ele seja uma das maiores contribuições aí para como que ele conseguiu traduzir conceitos que não existiam no chinês. Ele adaptou conceitos do taoísmo, da religiosidade popular chinesa, para entender conceitos do budismo que estava presente nas fontes sanskritizadas, né? E uma característica que vem do maianismo são essas figuras retratadas aí, essas achados, inclusive, em Goguryeo, que são figuras que iriam atingir a iluminação plena, como o Shakyamuni, o Buda, fez, mas eles de maneira voluntária, decidiram permanecer entre aqui nesse plano para ajudar a humanidade toda a atingir a iluminação. Então, são figuras chamadas bodhisattvas. Né? E aí temos algumas figuras presentes aí, achadas, né, em terracota. Hoje, em alguns museus coreanos se encontra isso. Né? Também uma influência que surge com o Goguryeo e depois vai para os outros reinos já são valores da estrutura burocrática ideológica das dinastias chinesas que vem aí na Península Coreana. Né? Eu digo os valores do confucionismo. Então, já nessa época, em Goguryeo, se observa já o sistema educacional baseado nos clássicos estudos clássicos confucionistas, o chamado sistema Terrak. Então, aí a gente já começa a entender como é que o reino mais setentrional coreano já tem um diálogo, né, com povos sinicizados, com a cultura chinesa, vindos da região mais do norte ou na região mais aí noroeste?
Período Goguryeo é muito conhecido pelo talvez o maior dos seus soberanos, né, que vai ser o Gwanggaeto. O Gwanggaeto, na verdade, do 19º rei, ele praticamente expande os domínios de Goguryeo até o litoral da Sibéria, hoje, o litoral ali no extremo leste da Rússia, né? Então, e a Manchúria toda. Então, grande extensão. O auge de Goguryeo se dá no século V com Gwanggaeto, né? E seu filho, o Jiangsu, ele ergue essa estela, né, de mais de 6 metros de altura na região ali, hoje, né, na província ali, no território chinês de Jilin. Justamente Jiangsu, ele usando os caracteres chineses, né, então é o Hangzhou, para descrever os feitos do seu pai, né, uma estela de pedra, né, que você tem aí já sobrevive, marca praticamente um período, fala, olha, existiu um grande rei que expandiu as fronteiras para determinadas regiões e foi um enorme soberano. Isso que essa estela representa, né? Essa estela também representa o uso já bastante claro do uso da escrita chinesa pelos letrados coreanos. Então, você vê, a entrada do budismo já se faz presente, a entrada de valores confucionistas da escrita chinesa também já se faz presente já no século V. Embora não uma assimilação unilateral, tá, gente? Sempre há, com uma entrada de novos valores, você tem uma assimilação das cores locais, né? As questões locais. Até mesmo quando o budismo chega, por exemplo, o budismo como uma religião, ele tem um apelo mais universal, então, por isso que durante o período da história coreana, por exemplo, muitas mulheres iam para os mosteiros ou se convertiam ao budismo ou mantinham cultos budistas na sua vida particular, justamente porque ele não discrimina, né, a questão de gênero, ele tem um aspecto mais universal. Ao contrário do confucionismo, embora o confucionismo não seja uma religião, ele propõe uma ordem paternalista muito mais clara da família. Então, a mulher, muitas vezes, e até determinados períodos da história coreana, as mulheres não teriam nem direito à herança, né? Então, como o Joseon, período de Joseon já fica bastante claro. Mas eu acho que isso marca, essa estela é muito importante, que mostra um período já, auge do período do reino de Goguryeo. E aqui temos o queimador de incenso de bronze, de uma delicadeza e sofisticação evidente, do reino de Baekje, né? Mas então ali da região mais ali do sudoeste da Península Coreana, né? Um queimador de incenso. Isso aponta, claro, a sofisticação. Há um elemento aí de figuras trabalhadas vindos também do universo chinês, mas é o uso do bronze, são recursos minerais que se observa ali na região de Baekje, até na vizinha Gaia, por exemplo, já tem até o uso do ouro, né? Mas é um trabalho muito já bastante sofisticado, revelado em Baekje, revelando a prosperidade e contatos com o reino chinês, né? Isso aqui é uma coroa de ouro daquele pequeno reino de Gaia, que fica entre Baekje e Shilla, né? Vejam vocês que existe, além do ouro, isso era uma coroa, isso também você tem aqui o jade trabalhado em formas de vírgula, né? Que os japoneses chamam de, só um momentinho aqui, de Magatama, né, se eu não me engano, que é umas insígnias, né, sagradas do que depois vai ser composto pela família dos Yamato, né, da família imperial japonesa. Isso se observa também aqui, né, no jade, né, em forma de uma vírgula,
né? E que evidentemente se encontra também uma expressão do outro lado do Strait de Tsushima. E aqui está aqui presente nessa coroa belíssima, coroa de ouro aqui de Gaia. Até um tempo atrás, inclusive, na miopia de estudiosos ocidentais, acreditava-se que essa sofisticação do trabalho de ouro na coroa era uma coisa tão destacada que eles achavam que, de alguma maneira, a Rota da Seda fez com que alguns ourifes, artesãos etruscos, gregos, tivessem chegado nessa região e ensinado a técnica dos etruscos. Na verdade, isso além da ignorância, é um profundo preconceito, né? De que quando existe algo que os ocidentais viam como uma expressão parecida com regiões ali na Europa, achava que artesãos vieram e ensinaram essa técnica. Não, isso foi uma expressão deles. Novamente, é um trabalho artístico da metalurgia, né? A metalurgia é uma coisa que se desenvolve muito cedo, né, na Coreia. Isso é uma coisa que depois entendemos como que eles desenvolvem a prensa móvel, depois séculos posteriores, né, para o uso da impressão, depois os usos do fabrico de canhões de excelente qualidade que eles vão usar ao longo de sua história. Aqui, novamente, um trabalho de metalurgia bastante sofisticada, mostrando uma expressão do Buda, o Amitabha, né, vindos aqui do reino de Shila, do século VIII já, né? Esse estilo Shila, assim como eu acho que eu deveria até falar mais de Baekje, né? Baekje também tem algumas figuras, né, trabalhos de Buda, né, várias vertentes de Buda, né, que é Amitabha, né, o Amita em coreano, em que aqui você parece que tem, mas Baekje é muito mais conhecido, que é um sorriso muito sutil, né, que a gente na arte chama de o sorriso de Baekje, da escola Baekje. Aqui é de Shila, né, do tempo de Rongbokcha, mas o de Baekje tem muitas figuras do Buda rechonchudo, né, uma característica que eles pegam de algumas regiões chinesas, e esse leve, sutil sorriso, que é uma coisa que também se observava em algumas regiões chinesas, a mais as regiões mais ao sul da China. Então, ali talvez tenha uma incorporação desses estilos, alguns estudantes, alguns artistas tenham observado isso e depois levaram isso adiante na expressão, nesse caso aqui do reino de Shila. O reino de Shila, na verdade, depois ele vai começar a ter uma grande expressão artística e que ele vai conseguir unificar a Península Coreana depois do século VII em diante. Essa aqui, na verdade, é já no plano militar político, né? Na Batalha de Salsu, que praticamente vai marcar a tentativa da dinastia Sui chinesa de tentar dominar regiões do norte da Península Coreana, e que vai resvalar mais para o reino de Goguryeo, né? E essa batalha de 612 ela era muito significativa, porque um dos comandantes aí coreanos de Goguryeo, que por vezes até se aliam a outros reinos mais ao sul, eles conseguem fazer frente, né, aos avanços das tropas chinesas no rio, né, o rio Salso, diz a lenda que, inclusive, ele conseguiu represar o rio que faz essa parte, e aí as tropas chinesas, acreditando que estavam numa maré baixa, atravessaram, e aí eles abriram as comportas do rio, e aí provocou um estrago, né, um afogamento de muitos cavalos, muitas tropas e equipamentos chineses que seriam usados mais ao sul, na Península Coreana. E isso é motivo de muito orgulho no que é relatado depois nos épicos, na história de Goguryeo, de como é que o grande imperador chinês veio e eles foram derrotados e depois tiveram que retrair. Inclusive, isso é apontado como um dos incidentes, né, um dos fatos que vai depois explicar a queda da dinastia Sui e depois uma ascensão da outra dinastia, que é considerada uma das dinastias da Era de Ouro da China, que vai ser a dinastia Tang, né? Mas essa batalha de Salso é muito importante para a história coreana.
E aí, já chegando a partir do final do século VII em diante, a gente já tem um período em que Shilla já praticamente domina quase que toda a Península Coreana, até um pouco ao sul da moderna Pyongyang. Porque no norte, com o colapso de Goguryeo, você tem um reino que fica muito mais centrado na Manchúria, né? Então, além do rio Yalu, que vai ser Balhae. Agora, para questões do nosso interesse da arte, da história coreana, o reino de Shilla é o que depois vai promover uma espécie de auge da arte, da cultura coreana. Ele incorporando Gaia, ele incorpora as regiões ali de Paekche, né, do rico comércio, das minas, dos campos. É durante o período de Shilla que começa a surgir as primeiras diretrizes do que seria o início da cultura da arte coreana em si. Né? Por exemplo, existe a venerável capital do reino de Shilla, que vai ser Gwangju. Gwangju hoje é um dos maiores patrimônios históricos artísticos. A cidade histórica de Gwangju, que era a capital de Shilla, é praticamente um museu a céu aberto. É um patrimônio da Unesco, é uma coisa que, se vocês forem para a Coreia do Sul, nesse caso, hoje, vocês devem visitar Gwangju. Né? Gwangju, a parte histórica, ela tem templos, a pagoda de pedra de 3 andares, que remete ao culto a Shakyamuni Buda, esse sino de bronze, né, durante o período do rei Seongdeok, de Shilla unificado do século VIII. Né, e aí, no detalhe aqui, você tem a figura da Apsara, né, Apsara, que é uma figura que veio, inclusive, do universo hindu, que foi incorporado, retrabalhado para o universo budista. Né? Essas são figuras femininas que elas zelam pelos espíritos e a natureza. E as apsaras são figuras muito delicadas, né? Elas são encantadoras, né? Elas são guardiãs também. E as apsaras você vê até mesmo nas ruínas Khmer, né? Lá no Camboja atual, você tem ainda figuras das apsaras, né? Geralmente bastante exuberantes, né? Muito sensuais na dança, nos gestos, mas na verdade elas também têm essa função da guarda. E aqui você vê, tem um retrato já trabalhado das apsaras num sino de bronze da época de Shilla unificado, século VIII, em Gwangju. Mas o Note Balhae também mostra também a profunda influência do budismo, né? Aqui um retrato frontal das figuras que acompanham a Buda. Né? Então, novamente, mostrando como até Balhae, no norte, a presença aí do budismo já estava bastante consolidado. Tá? E aí, a partir do século XI, com a queda de Shilla, começa, então, a surgir um outro reino, o reino Goryeo, não Goguryeo, agora é Goryeo, que seria do século XI. Né? Houve, durante o período Shilla, uma prosperidade que se revelou na sua arte, né? A gente viu isso, também, como também fizeram alianças e comércio muito sustentado com a dinastia Tang da China. Agora, Goryeo depois sucede com a queda de Shilla, até pelas turbulências que se dão com povos quitãs que vêm daqui da região, mais ao norte, que invadem, e aí surge esse reino Goryeo, a partir do século XI, que aí vai começar a mostrar algumas novidades interessantes. Né? O Goryeo é mais conhecido como a adaptação da porcelana, da cerâmica chinesa, e que vai ser desenvolvido como a cerâmica mais apreciada, a porcelana mais apreciada no mundo asiático da época. Né? Isso que já do século XII, uma cerâmica da dinastia Goryeo, do reino de Goryeo, né? Com essa cor bastante específica, que é um tom esverdeado, claro, azulado, que a gente se refere como celadon, que é quando se faz ali no fogo, você usa menos oxigênio e usa um pouco mais o teor de ferro que se encontra presente no material nas terras aí de Goryeo.
Isso que dá esse verde encantador. Esse verde era muito apreciado na corte chinesa, na corte japonesa. Os japoneses eram grandes admiradores da porcelana coreana, principalmente a de Celadon, né? No caso aqui já tem um retrato de nuvens e de cegonhas. Depois, durante a dinastia Goryeo, a gente tem que entender que durante o século XIII, você teve a entrada dos mongóis, que chegaram e praticamente fizeram os regentes Goryeo como tributários do grão-khan, né, do grão imperador, líder do que vai se dividir os canatos depois mongóis. E o que esses mongóis fazem não é apenas a destruição, né? Na verdade, eles trazem coisas muito interessantes. Entre eles pegam o que tem da arte dos produtos coreanos e comercia isso com toda a região dominada pelos mongóis, nas regiões transasiáticas. Então, por exemplo, existem cerâmicas que já é apreciada, conhecido, até mesmo nos califados no Oriente Médio, até mesmo chegando ali nas regiões do Mediterrâneo. O Saladino, dizem que Saladino, ele era um enorme apreciador das cerâmicas de Goryeo, né, porque elas eram muito delicadas, eram muito sofisticadas nisso. Ou seja, foi pelos mongóis que conseguiram, então, pegar algo lá do extremo leste asiático e conseguiu transportar pela segurança, pelas rotas, né, pelo sistema de correios, de caminhos, da segurança que era feita por várias rotas terrestres ligando as regiões transasiáticas, que os mongóis conseguiram dar nessa imensidão asiática, fez com que obras coreanas chegassem às regiões muito mais distantes, com mais frequência. No século XIV, também temos já a evidência da imprensa móvel, né, da metalurgia, então são placas já de uso de metal. No caso aqui, é o Chikchi, que na verdade é um tratado budista, né, de sacerdotes budistas, e isso aqui é uma das expressões mais antigas do texto vindos da prensa móvel. Nesse caso aqui, o Chikchi, que é considerado já um tesouro da história coreana, ela antecede, inclusive, em 78 anos, a primeira impressão da prensa móvel, né, da Bíblia de Gutenberg. Tá? Então, assim, os coreanos têm um protagonismo da imprensa móvel, do uso da metalurgia, dessas placas de ferro, bastante precoce, né? Bastante expressivo. O Dikti é uma expressão dessa. E o outro vai ser o grande conjunto dos ensinamentos, né? Junto com outros comentários de vidas de outras figuras santas do budismo, que vão ser reunidos nesse conjunto magnífico que se chama Triptaka. Né, os 3 pitakas, que seriam o cânone do budismo, que teria vindo traduzidos ao longo dos séculos os ensinamentos do cânone budista. Os pitakas são muito fortes no cânone em Pali, né, não somente no sânscrito como em Pali, que é o que vai dar origem às várias escolas e obras ali da região de Sri Lanka e depois no Sudeste Asiático, mas nesse caso uma outra vertente que chega e é traduzido, e que compõe, então, os 3, né, a Tripitaka, os 3 pitakas coreanos. Essa em si, ela é o que são mais de 80 mil blocos de impressão de madeira, né? É praticamente o cânone budista, um dos maiores tesouros aí da história coreana, sem sombra de dúvida, né, guardados porque a anterior tinha sido destruída por alguns mongóis, então eles recuperaram isso, fizeram uma outra versão do século XIII. É o que até hoje está no templo de Hainsa, né? Hainsa é um dos 3 templos joias mais sagrados da Coreia hoje. É o que abriga, ela é uma joia justamente o que abriga essa imensa coleção de mais de 80 mil blocos de impressão de madeira, que é o Triptaka coreana, que a gente chama. Né? Aí vem, claro, os mongóis, como eu falei para vocês, eu estou até preocupado aqui com o tempo, então aqui é um retrato já bastante já mais, embora encantador, mais vulgar, né? De uma cena de caça, aí já é evidente já os estandartes, as roupas dos mongóis aí presentes. Os mongóis, eles chegam, eles
submetem as famílias mais poderosas da dinastia Goryeo, mas também faz com que eles alavanquem casamentos, contatos diplomáticos muito mais amplos, muito além do leste asiático. Você tem casamentos de princesas coreanas com líderes mongóis que começam a produzir uma geração depois de mongóis com coreanos que vivem na Península Coreana ou também muitas vezes na corte mongol, né, dos canatos mongóis. Tem várias histórias de mães de grandes regentes mongóis que a mãe era coreana, né? Dizia-se, inclusive, que na época os mongóis apreciavam muito a beleza da coreana em si, né? Mas isso aí também pode ser uma coisa mais tendenciosa. O fato é que o que eu acho mais interessante é o intercâmbio que se dá nisso, não somente em termos de comércio, como até em ter questões políticas e humanas nesse sentido, né? Mas o fato é que chega uma dominação, há uma hegemonia mongol nisso, né? Os mongóis vão alavancar as formas mais teatrais, assim como eles fazem na dinastia Yuan ou Yuan na China, né? Eles vão, claro, privilegiar o uso da língua da escrita mongol, mas nas bases da administração ainda é preservado os costumes, a tradição coreana. Depois do retraimento dos mongóis, né, até mesmo a queda deles na China, que vem com a dinastia Ming, já há um outro cenário que surge no século XIV e XV na Península Coreana, que ganha já uma autonomia maior pós-mongol, que vai vir com a dinastia Joseon, que tem aqui as províncias da dinastia Joseon do século XV. Né? Joseon vai ser a última dinastia coreana, né? E Joseon é muito conhecida por alguns reis, né? O primeiro deles vai ser o Taejong, que tem um túmulo aqui dele na figura, né? Ele vai adotar o sistema de leis, de valores, de administração, de etiquetas, de identificação de pessoas e de locais para melhor administração e o censo. Então, ele praticamente vai criar uma sistematização melhor dos códigos e da administração da nascente dinastia Joseon, né? Como também ele vai começar a organizar os principais órgãos executivos do governo, que chama dos 6 ministérios. Joseon é muito conhecido pelo fato de ter privilegiado valores neoconfucionistas, que já estavam em voga na dinastia Ming chinesa, e eles também começam a adotar na dinastia Joseon, né? E o budismo, nesse sentido, ele fica mais marginalizado, apenas para alguns cultos mais particulares, né? Então, por vezes, inclusive, chegam a ser perseguidos, né? Mas isso depois é bastante abrandado no final do século XVII, com uma rainha que tem uma simpatia a rainha coreana que tinha simpatia com os budistas, por assim vai. Agora, um dos filhos de Taejong vai ser o Sejong, o grande, né? E o Sejong também continua com a preocupação de ter aí a compilação, registros históricos, como um bom confucionista, né, de promover o registro, as escritas. E aí, nesse sentido, ele tem, junto com a sua equipe, mas atribui-se a ele, o regente, né, o soberano Sejong, a criação de uma escrita mais simplificada, num alfabeto, que vai ser o Hangul. O que é ótimo por ser mais cursivo, mais simples, para as pessoas entenderem, lerem traduções de obras, mas, claro, aqueles mais letrados por uso mais erudito ainda se usava a escrita chinesa, o Hanja. Mas isso aí hoje em dia é bastante celebrado, inclusive existe hoje o dia do Hangul, é o dia do rei Sejong, que é até hoje comemorado, né? E durante o período também inicial de Joseon, você tem grandes avanços nas artes, decorrente até do domínio da metalurgia, né, dos coreanos. À direita você tem um relógio solar do período, e aqui você tem um mapa astronômico do século XVII. É uma preocupação que muitos confucionistas têm com relação aos ritos, ao horário, ao significado dos números das datas. Então, isso aí também é evidente também na dinastia Joseon inicial. E aí, no final do século XVI, haverá uma grande série de invasões de Hideyoshi, que vem do Japão, que tenta controlar a Península Coreana na chamada Guerra Indin, no final do século XVI.
né? Aqui você tem um retrato das tropas japonesas chegando na cidade portuária bem no sul da Península Coreana, a região de Pusan, né? E Hideyoshi, ele, no sonho dele, ele com muitos guerreiros veteranos da Guerra Civil japonesa, ele inicialmente promove uma grande invasão, mas também uma grande resistência. Inclusive, muitos do que promoveram a resistência no interior contra os japoneses nessa guerra em Qin foram budistas. Budistas que estavam muito mais no interior, que estavam fugindo das grandes cidades para a perseguição das autoridades, algumas autoridades da Joseon, ficaram no interior, se organizaram em mosteiros, mas eles também organizaram guerrilhas contra os japoneses. Está aí decorrente que até depois da guerra em Qin, as instituições budistas coreanas foram muito mais toleradas e até mesmo incentivadas, né, pelo prestígio que eles tiveram no combate e resistência contra os japoneses na guerra em Qin, né. Pusan sabemos que é a cidade mais comercial portuária ali no sul da península. Inclusive, era uma das mais próximas ativas no comércio com ilhas japonesas, né? Já tem de longa data, Pusan tem uma comunidade japonesa que ficava em determinados bairros, né? E fazia ali a ligação via Tsushima com o arquipélago japonês, até chegar àquela série de éditos de seclusão dos primeiros Tokugawas, que isola praticamente ali o Japão no século XVII em diante. Joseon vai começar a mudar também os seus valores estéticos, né? Aquela adorável cor esverdeada Celadon começa a dar mais um contorno de características que pode remeter às porcelanas Ming, no sentido do uso já do branco em contraste com o azul, que é as cerâmicas porcelanas Ming, é uma marca quase que indelével quando imaginamos as porcelanas e as cerâmicas chinesas, praticamente vem dessa região, dessa tendência da dinastia Ming. E isso foi incorporado também nas cerâmicas, uma mudança das cerâmicas coreana nos primeiros séculos da dinastia Joseon. Também haverá uma ascensão de formas de teatro que vinha desde do que foi endossado pelas autoridades mongóis, que vai ser, por exemplo, o teatro Panchori, né, que é uma forma cantada, junto com o uso do tambor, que é bastante popular para narrar determinadas vidas, exemplos. Aqui você tem várias pessoas com característico chapéu preto dos Yanbans, que são a classe de letrados, né, que são quase como uma elite da sociedade Joseon da época, e o tambor aqui acompanhar o cântico e a representação teatral. Já num período um pouco mais avançado, já tenho aí um limite do horário, estou ficando preocupado, mas temos aí na artes visuais uma busca de inspiração da escola chinesa, sim, né? Principalmente desde que vinha da dinastia Song e em diante, que é a pintura da paisagem, a inserção das figuras humanas nessa paisagem. Mas aqui você percebe que é quase que, no caso aqui, a obra de Su-Gyu, que é quase que a integração da caligrafia com a expressão da paisagem e da pintura. Na verdade, até como também muito entre os letrados confucionistas que apreciavam muito a caligrafia, pelo fato de, durante muito tempo, a pintura visual não ser tão bem valorizada como a caligrafia praticamente surge como um produto do uso da tinta da caligrafia para, no mesma obra, produzir algumas obras. Nesse caso aqui é um uso bastante sofisticado já de uma obra do Su-Gyu, que depois, no século XVIII em diante, gente, isso vai começar a ter, inclusive o meu livro, A Montanha e o Urso, tem aqui a capa também uma obra do Su-Gyu, eu acho lindíssimas as paisagens que ele produz junto com a caligrafia dele, que é uma busca da singularidade já da paisagem coreana, embora tenha aí temas que remetem a uma tradição da pintura chinesa, você já tem a busca de características de paisagens coreanas, e não mais remetendo àquelas paisagens idílicas de Hunan, na China e por assim vai. Essa obra de Yunbok, por exemplo, que eu acho belíssima, ele tem já uma preocupação não somente da caligrafia, mas um uso muito mais sofisticado
no retrato de pessoas da sociedade coreana. Né? Então, Yoon Bok, por exemplo, ele retrata muitas vezes cenas cotidianas, até mesmo de uma famosa a pintura dele, que são mulheres em transe dançando com 2 espadas, que é uma pintura lindíssima. E essa preocupação dele, quase como uma antropologia, de ele querer retratar os costumes das pessoas, do que ele via. Isso faz parte da tendência dos letrados na época, e daí já começa a surgir a ideia do artista coreano, Chozon, em retratar singularidades da Coreia. Ao mesmo tempo que também a Coreia, depois da queda da dinastia Ming e a ascensão da dinastia dos Manchus, a dinastia Qing, né, final, a última dinastia imperial chinesa, eles praticamente meio que se isolam, porque eles acham que os Manchus são praticamente não dignos herdeiros de Confúcio. Então, eles praticamente, depois do século XVII em diante, a dinastia Chozon, se isolando mais, ela praticamente se coloca como a única digna da herança dos ensinamentos confucianos. O Japão já estava isolado desde os éditos de isolamento de seclusão dos Tokugawas até meados do século XIX, e é um distanciamento da relação aí oficial com os Manchus na China. Então aí você tem esse certo fechamento em torno das ideias do confucionista, dos letrados. Isso vai produzir também uma busca da singularidade das características, das paisagens coreanas, já no período tardio Chozon. Aí já estou entrando na parte final, né? Porque tem que dar um período aí para podermos debater algumas coisas, mas aqui já é a expressão mais da dominação ameaçadora que começa a vir. Nesse caso, uma expressão já do expansionismo via naval que estava crescendo dos japoneses, em que eles chegam e depois, na ilha de Canguá, eles assinam esse tratado, impondo determinados limites da influência, da presença de oficiais e tropas chinesas na Coreia, e que depois, eventualmente, vai produzir já em 1905, depois de 1895, fica claro, e em 1905 o governo japonês instala um residente, né, para supervisionar e depois guiar aí o soberano coreano. Então já entra no período já do governo geral, e depois até mesmo a expansão do Império Japonês sobre a Coreia. Um dos momentos mais dramáticos, inclusive, acontece com a morte de aliados aos japoneses na corte coreana, já no final da dinastia Chozon, que vai ser da imperatriz Ming. Aí a foto à direita e à esquerda é o retrato, uma foto do enterro dela. Isso talvez tenha sido um dos momentos mais dramáticos depois de 1895, em que os japoneses vencem os chineses, eles se instalam na região da Coreia e querem tirar a influência que a imperatriz Ming tinha sobre a corte Joseon, e chegam inclusive a estuprar ela e matar e queimar ela. Né? Então isso foi uma coisa muito traumática na história coreana. Né? Depois, a gente entende depois como é que os coreanos durante tanto tempo ficaram indignados com a presença dos japoneses, né? Depois de 1905 em diante. Aí já tem uma foto dos protestos da marcha de 1º de março de 1919, foi uma expressão de indignação da sociedade civil coreana, indignada pelo fato de, depois da Primeira Guerra Mundial, não foi sequer considerado nem mesmo a delegação coreana nos tratados de paz que deu fim à Primeira Guerra Mundial em Versalhes. E eles clamam por maior liberdade e limitação da influência japonesa na Coreia, que chega a ser, nessa época, quase que insuportável, no sentido de, muitas vezes, proibirem a fala do coreano nas ruas, no uso de impressão de obras em Hangul, né? Apenas poderia se falar os japonês, nomes japoneses. As escolas eram todas nos uniformes japoneses, aquela tradicional, seguindo as linhas de tendência naval, né, das escolas japonesas. Os coreanos eram obrigados a usarem esses uniformes. Toda manhã, antes das escolas, eles eram obrigados a se ajoelharem e cantarem o hino imperial do Império do Sol Nascente em direção ao Palácio Imperial do imperador japonês, né, em direção ao que é hoje Tóquio.
né? Então, uma das escolas todas tinham que voltar. Imagine como isso deve ter sido muito pesado, né? Na verdade, isso era quase que o período que se fala da assimilação dos japoneses em cima da cultura coreana. Aqui, quase como último slide, gente, eu trouxe, por exemplo, uma obra, talvez seja considerada uma das principais manifestações, um dos maiores filmes coreanos, né? Que foi feito na época, adaptado do teatro, que vai ser o Arirang. E Arirang, na verdade, é uma obra que vem em 1926, um período ainda muito pesado da administração japonesa, e que mostra que existe um coreano, um homem, que ele vê a sua irmã sendo forçada a se casar com um oficial japonês, e ela sofre uma série de abusos, e ele começa a ficar enlouquecido com isso, né? E aí, somente na medida em que a irmã dele, a família dele, consegue, então, ter alguma liberdade e denunciar esses abusos, é que ele começa a voltar à sanidade novamente, né? Esse filme ele é muito famoso por isso, né? Ele mostra, assim, já o tempo muito sombrio, opressor que tinha a figura de oficiais e administradores japoneses sobre os coreanos. A partir daí, aí temos já o período da expressão da entrada do stalinismo, dos valores do stalinismo, que vai inspirar muito do que até hoje se encontra na UNORTE do Paralelo 38, que é o chamado um realismo socialista, né? Nesse caso, também até foi presente na Revolução Cultural chinesa, legitimando, né, os valores do governo norte-coreano, né, do retrato da pessoa comum em termos bastante glorificados, né? Nesse caso aqui, uma propaganda, né, o cartaz de propaganda do primeiro líder norte-coreano, um veterano de guerra que lutou contra os japoneses, né, inclusive, e foi treinado nas academias soviéticas, que vai ser o Kim Il-sung, né? E depois, claro, que depois a tentativa, as agressões de aliados americanos na Guerra da Coreia, que produziu milhões de mortos, isso tudo vai servir para material de denúncia dos abusos também de americanos contra o povo coreano, né? Eu estou tentando mostrar um outro lado para vocês. Claro que existe o lado depois que vai ser bastante ditatorial no regime da Coreia do Norte, mas isso aí já é um outro desdobramento a respeito. Mas, na verdade, eu não entro muito no século XX, mesmo porque tem bastante coisa a gente considerar, que consideramos até aqui. Bom, acho que eu acho que devo, então, dar uma pausa, eu acho que já abusei da paciência e do ouvido de vocês, e aí eu me coloco à disposição, então, aí, para eventualmente podermos esclarecer algumas dúvidas. Tá bom? Obrigado, gente, pela paciência. Bom, vamos começar com as perguntas, então? Sim? Nós temos aqui, o Ricardo Lima perguntou, o Deus do céu é imperador de Jade? Essa figura do imperador na mitologia chinesa, ela é muitas vezes referenciado como imperador amarelo, né? Se coloca que seria uma espécie de uma figura que eles pegaram do taoísmo e alavancaram uma condição humana nisso, né? Mas, na verdade, a ideia, por exemplo, de Chen, dos chineses, é uma ideia de uma entidade cósmica maior, né? E que depois vai legitimar, pela tradição confucionista, o imperador como representante de tudo que está sob o céu, deve estar com um representante único, que vai ser o filho do céu. Então, isso é interessante, como é que eles têm raízes. A minha reflexão lá atrás foi essa, que eles têm raízes parecidos com o que os túrquicos, povos da Sibéria, também cultuavam com a figura do Tengi, né, que é o céu. Então você vê até algumas influências que vêm do passado bastante recuado aí, de cultos xamanísticos e do céu, que os túrquicos, os mongóis, muitas vezes das estepes asiáticas tinham, também influenciou também a Coreia, também influenciou aí também até a figura do Tenno, né, do imperador japonês, que remete também a questões de divindades, que pode remeter a questões siberianas. No caso da China, aí você tem toda uma mitologia trabalhada em torno da figura do filho do céu, dessa ordem cósmica. Eu Eles sei que eu não acabam tô... sendo meio que figuras análogas, assim, né? Tipo,
um papel similar, Sim, sim, sem dúvida, né? Agora, cada um vai ter uma peculiaridade, né? No caso dos chineses, naturalmente, eles vão desenvolver isso numa sofisticação de obras que questionam a questão do ciclo da natureza. Alguns, inclusive, falam que se há um ciclo de desastres, de seca, de inundações, isso significa que o Filho do Céu não está atendendo aos ritos propriamente, ou até mesmo alguns confucionistas acham que o Filho do Céu não é o verdadeiro Filho do Céu, ele tem que ser deposto. Então, assim, existe até um lado, até um pouco de revolução, né? De falar, olha, se está acontecendo tantas desgraças, é porque daquele ali não é o legítimo e tem que ser trocado por um legítimo, enfim. Isso é um ramo do confucionismo, tá, gente? Existem outros confucionistas, isso inclui na Coreia muitos aqueles que acham que o papel filial, o papel da obediência, da piedade, da submissão filial, isso inclui de súditos com o soberano, ele deve ser seguido à risca. Então, não deve ter esse questionamento da mudança. Outros não, outros acham que não. Se está acontecendo uma série de guerras, de fome, de mortes, é porque tem uma coisa errada, então tem que ser mudado o governante. Isso já teve debates doutrinários imensos dos letrados confucionistas em várias partes da história. Assim vai, enfim. imagino. Deixa eu ver. A gente tem bastante pergunta, está acabando um pouquinho o tempo. O Tripitaka, ele pode ser visitado atualmente? Existe algum lugar que Sim, esteja em exposição? sim, esse templo de Rainsa, ele é aberto. Esse templo é aberto, você pode ir. Ele é um dos templos mais sagrados, né? Um templo budista, um dos mais sagrados da Coreia, inclusive, por abrigar essa coleção que eles refizeram depois da destruição de alguns mongóis, que vem do século XIV, se não me engano, século XIV, e aí está preservado nesse templo Rainsa. Agora, eu não fui nesse templo Rainsa, mas não sei se dá para chegar próximo. Agora, olha como é que é interessante. O Tripitaka, ele é uma coisa que vem de cânone budista, por exemplo, como eu falei até da língua Pali, que entrou muito em vigor ali, expandiu do sul da Índia e para o sudeste asiático. Você vê que lá em Mandalay, no norte do Myanmar hoje, né, você também tem uma coleção enorme em mármore, né, do Tripitaka. E é gigantesco, porque você tem uma quantidade todo trabalhado no mármore de vários desses ensinamentos desse cânone. Para você perceber que isso não é só sagrado para os coreanos que desenvolveram a sua versão do Tripitaka, acrescentado de outras coisas, né? De ensinamentos de obras de homens sacerdotes santos e por assim vai. No caso aí da Birmania, do Myanmar, ali você tinha uma versão um pouco mais enxuta, mas enxuta eu digo que é muito extenso, é uma das obras mais extensas da humanidade. E ele conserva todos os valores mais cruciais dos ensinamentos budistas. Né? Dizer, Inclusive... Desculpa. Fique à vontade, deixei isso terminado. Sim, porque eu acho que até o Tripitaka, pelo veio do cânone Pali, ele vai depois até dar dicas que não é somente reflexões da busca espiritual e individual, como também já começa a dar dicas, guias de como um bem-estar deve ser social. E isso inclui também a forma do regente perfeito, soberano perfeito, que segue o ideal do dever, se eu posso traduzir assim, que é o Dharma. Então tem um cunho político nisso, né? O budismo extravasando para o cunho político. O Tripitaka tem isso, né? Então não é somente uma obra de espiritualidade, gente. Não é somente isso. Ele é uma raiz para uma série de coisas, inclusive de estruturação de ideais de um soberano e do bem-estar social da sociedade. Sim, isso quer dizer, o Tripitaka, ele aparece em várias outras culturas, né? O termo, não só na coreana. Tudo que pertence ao budismo parece que tá sempre o nominho ali, o Tripitaka. Até, Isso, se eu não me engano, no não, Viagem ele é para muitas o vezes Oeste. é falado como Tipitaka ou Tripitaka, que na verdade significa as três pitacas, que são os três cestos. Por que eram os cestos? Porque no sul da Índia, onde eles começaram a ser escritos em Pali,
O Pali vai ser um antecessor de várias línguas, inclusive do birmanês, de outras línguas do Sudeste Asiático, né? Que ele era bastante redondo, né? Você vê que o birmanês ele é bastante redondinho, as línguas escritas no sul da Índia também, o Malayala, o Tamil é bastante redondinho. Por quê? Porque eles eram registrados em folhas de bananeira. Então, essas 3 pitacas são chamados 3 cestos de folhas de bananeira, que remete a coisa muito antiga. E por isso que a escrita é muito mais redondinha. Agora, claro, no Hanja usado no registro da Tripitaka coreana, aí foi trabalhado no metal e aí não é tão redondo, né? É muito mais difícil fazer uma escrita redonda no metal, né? Agora, no caso ali do sul da Índia, no Birmânia, o Pali ele tem forma bastante redondinha, assim, e é dali que vem essa tradição enorme que depois, como você bem disse, o Tripitaka em várias partes do mundo budista. Faz sentido. Eu vou dar uma filtradinha aqui que está ficando meio sem tempo, porque eu tenho que encerrar rapidamente. As origens do povo coreano estão relacionadas ao Lago Baikal? Em termos mitológicos, eles remetem ao Tangu, né? A mitologia do Baekdu, que é a montanha Baekdu, que é bastante sagrada ali até os dias de hoje, na divisa da Coreia do Norte e Sul. Agora, as origens mais assim, étnicas mesmo, vêm de povos, um conjunto de povos das estepes. Pode ser que tenha ali, já nas proximidades de Baikal, sim, mas além também, que são povos tungúsicos. Isso, claro, não é uma linearidade que vem, né? Porque depois você tem uma série de misturas com povos manchurianos e por assim vai. E aí, quando eles chegam chegam ali na Península Coreana, já tem uma peculiaridade própria. A miscigenação faz parte da história da humanidade, gente. É isso que dá graça à humanidade, é a miscigenação, o sincretismo, a mistura, né? É isso que dá a graça, a variedade humana, né? Agora, sim, remete a povos de culto xamanístico, tungúsicos, das estepes. Isso, inclusive, depois vai transbordar indo para a península, para o arquipélago japonês, tá, gente? Porque os povos anteriores no arquipélago japonês, antes de vir, inclusive, muitos que migram da Península Coreana para o arquipélago japonês, eram povos que vinham antes das ilhas ali, Taiwan, ou das ilhas, outras regiões dos mares ali do Pacífico, que são os Ainos. Eles habitavam antes, muito antes, inclusive, né? Então já tem características completamente diferentes. E, claro, hoje já estão bastante marginalizados no Japão, é uma lástima nisso, do que foi feito, né, com os povos Ainos no Japão. Mas a origem remete, sim, pode ser que tenha origens em Baikal, sim. Não é impossível, né? É tudo relativamente próximo ali. Sim, não, e as estepes são grandes corredores. Quando a gente vê que, por exemplo, os hunos vêm de uma região, aí a nossa percepção é de que os hunos são aqueles bárbaros, mas eles vêm com uma série de migrações que vêm com o colapso da Confederação Xianbei, no norte da China, e dali uma parte vai ali para os eftalitas no norte e noroeste da Índia, uma outra parte vai para o Mar Negro, né? E aí chega ali nas regiões da Hungria, onde tem excelentes termais, inclusive é isso que interessava a eles. Esse corredor que vai da Hungria até mesmo ali da Manchúria é umas regiões de planícies excepcionais, são gramados excepcionais. E são povos que dominam, crescem com os cavalos. Então, para eles correm o cavalo como o vento. Eles são imbatíveis com o cavalo. Né? E são povos que dominam os estepes. Então, ali a transição, a migração ali da Manchúria até a Hungria, ela é muito rápida quando não existe impedimento maior. Então, esses povos têm uma transição grande, né? Então, enfim. Sim. Bom, seguindo, tem mais 2 aqui para a gente encerrar. Então, É possível identificar se a arquitetura coreana sofreu mudanças relacionadas às influências políticas, tal qual ocorreu com as artes, em referência aos reinos?
A arquitetura ela sofre os apoios políticos determinados, né? Então, por exemplo, se em Guangzhou você teve, a capital Shila teve notório a construção de mosteiros, de grutas, inclusive tem grutas lindíssimas que retratam em granito essas grutas. Isso até me faz remeter às grutas que eu visitei no Sri Lanka. Elas é uma expressão budista muito evidente, né? São pagodes, a famosa pagode de 3 andares ali de Guangzhou. Então há um apoio, claro, aí ao budismo. Quando você entra no período de Joseon, você já tem uma relativa supressão de construção de budistas. E aí você tem mais a construção de academias, de centros de estudos confucianos. Né? Então, aí, isso depende das vicissitudes do tempo, do favorecimento político e por assim vai. Uma coisa muito interessante na arquitetura coreana é que eles usam a pedra. E isso é diferente do que muito se usa no Japão, que usavam muita madeira. O que chega a ser, não em termos de estético, mas chega a ser lamentável porque muito da história japonesa se perdeu com bombardeios incendiários que os americanos promoveram largamente na Segunda Guerra Mundial, né, em várias cidades japonesas, e consumiu a madeira, as construções históricas japonesas. A única que foi poupada, porque senão seria um escândalo, daria um caos, né, no Japão se fosse destruído, é a venerável cidade de Kyoto. Isso foi preservado, né? Mas, por exemplo, como eu sempre digo para meus alunos, se você for para Tóquio hoje, Tóquio ela é relativamente modernas construções, porque foi tudo incendiado, destruído nos incêndios, os bombardeios americanos na Segunda Guerra Mundial. Então, ela é praticamente moderna, né? Ela não tem as construções antigas de madeira. É uma perda irreparável, né, nesse sentido, né, em termos históricos. A própria Hiroshima também não tem nada que sobrou, né, disso aí. Sim, e foram várias cidades japonesas que, tirando Nagasaki e Hiroshima, que sofreram um bombardeio atômico, muitas cidades e a herança de construções antigas coreanas, japonesas que eram de madeira foram bombas incendiárias, não bombas atômicas, né? Isso já é uma perda irreparável para a humanidade, né? Como é que isso tem? Agora, a Coreia não, a Coreia ela tem um uso mais da pedra, o que, em certo sentido, faz com que algumas construções sejam possíveis visitar, né, até os dias de hoje. Claro, com reparos determinados. Esse é um material que é mais resistente, né? Com certeza. Será que a gente consegue colocar 2 perguntas ainda? A gente tem uns 10 minutinhos? Acho que dá. O Ricardo de novo perguntou, qual o papel do dragão na mitologia coreana? Qual a diferença com os dragões da China e do Japão? Aí eu vou ficar te devendo essa. Na verdade, o que eu vejo, o pouco que eu consegui me adentrar, é um significado bastante parecido com relação à representação do animal mais magnífico, mais majestoso, que é a figura do dragão. E sabe-se, claro, ele era a representação, inclusive, do poder e da virilidade masculina, que era atribuído ao imperador chinês, nesse sentido, né? E claro, aí a contraparte dela, quase como se fosse uma expressão também do taoísmo, né? A contraparte que equilibra seria a fênix, que representaria a força feminina. Né? A gente pouco, quando a gente estuda sobre o taoísmo, muitas vezes a gente ignora que existe muitos ensinamentos taoístas que são muito conservadores, né? Então isso muitas vezes ela designa uma força de equilíbrio, mas em termos sociais isso tem uma série de consequências. O budismo, eu acredito, até o que eu pesquiso, ela tem uma linguagem muito mais restrita e universal, inclusive. Como eu disse, isso também na China aconteceu, no Japão também aconteceu, na Coreia isso foi muito evidente, de muitas mulheres rainhas, inclusive, cultuavam a maneira budista na vida particular, porque era aberto a ela uma participação mais igual, e também de povos considerados de castas menores,
né, na sociedade confucionista que tinha a estratificação de castas, povos que não eram tão bem vistos por letrados, confucionistas, muitos deles também cultuavam o budismo, que tem uma linguagem mais universal. Não atendi a sua dúvida, eu sei, mas vou ficar te devendo essa. Perdão. Pois é, eu também fiquei curioso porque a gente vê muita preeminência da figura do dragão na cultura chinesa, na japonesa já não vê tanto, e na coreana, tudo bem, não sou especialista, mas eu posso dizer assim que eu quase não vi ele. Eu sei que existe um motivo e tudo, mas não vejo com o mesmo peso que apareceu, Sim, especialmente na cultura chinesa. sim, eu também estou tentando aqui. Bom, certamente eu não passei a largo do esclarecimento, mas eu não estou lembrando aqui, mas deve ter sim. Aí eu tenho que pesquisar um pouco mais. Depois de dar uma olhada e explica mais tarde. E a última, a Ana Luísa perguntou se o seu livro Montanha e o Urso, uma história da Coreia, tem planos para algum lançamento dele em formato físico, ou eu acho até que já não existe, não existe? Ou eu viajei? Então, a Montanha-Urso, eu tenho aqui, eu até impresso aqui. Aqui está Ixi, ele borrado. virou parte do Ele, fundo. Aí. é, o impresso é porque, na verdade, quem eu publiquei pela Amazon, e a Amazon ele tem uma possibilidade muito boa que é do tipo você pode publicar. Agora, o problema é que é tudo impresso nos Estados Unidos. Então, quando é para os Estados Unidos, para você comprar, você tem que comprar na Amazon dos Estados Unidos. E aí você tem que pagar o frete. E aí o frete depende do câmbio. E Nossa, aí fica mais caro. O que é bom é no fato de você ter formato Kindle, você tem muito baixo o custo. Né? Não tem tanto custo de impressão, de envio, de frete, não tem nada. Então, Kindle inclusive já tem contrabandeado, tá, gente? Eu até falo aqui, já conseguiram botar em meios ilegais, mas enfim, já piratearam o negócio. mas se está servindo para o propósito de pesquisa, eu acho bom. É isso que eu queria também. A gente não ganha dinheiro com isso, gente. Como falou muito bem um professor certa vez, ele falou assim: se você quiser ganhar dinheiro, não vá para o meio de educação, porque educação não enriquece ninguém, tá, gente? Então, assim, isso aqui é mais um fato de tornar acessível a todos, talvez uma primeira ou segunda leitura, para depois ir mais adiante. Então, agora, Kindle sem conta, tá, gente? Olha, isso aí eu não vou fazer propaganda do ilícito, mas existe por aí, na Amazon tem, claro, a venda, então lá vocês acham tranquilamente. Eu depois reuni tudo no meu História da Ásia, tá? Então, a História da Ásia inclui tudo, inclui Japão, Coreia, China, Tibete, Sudeste Asiático, Índia, tudo. E aí eu fiz sessões separadas e aí eu pacotei tudo num volume só, que ia dar mais de 1000 páginas, tive que diminuir fonte, espaçamento, figura, tudo, para caber num volume único que a Amazon permitisse, porque senão era para dar mais de 1000 páginas, é um compêndio grande que deu ali, um resultado de 7, 8 anos aí, que também está à venda, está disponível para vocês aí dar uma olhada, junto complementar com o que tem minhas aulas gravadas no YouTube, tá? Então, faça um bom uso, faça um livre uso disso. Ó, já até colocaram o link da loja da Amazon. Não se preocupe, não foi a versão pirata ainda. Essa a gente compartilha depois. Essa é Mentira. da Amazon mesmo, é verdade. Ah. Então, quer falar um pouquinho mais sobre o livro? O pessoal parece bastante interessado aqui. A gente tem uns 5 minutinhos aí. Eu acho que esse livro, você coloca o meu nome na Amazon, você botar lá Emiliano Unzer, ou não, você pode colocar, se você colocar no Google História da Ásia, dos livros que vão surgir, provavelmente um dos primeiros livros vai ser o meu, porque não tem muitos livros de História da Ásia, não somente em português, como também em outras línguas. É difícil ter um livro de História da Ásia, porque a Ásia ela é muito grande, são muitas regiões. Então, para você reunir em um só, é muito difícil isso, né? Geralmente você tem história do Japão, da Coreia, em outras línguas, né? E eu fui reunindo isso ao longo do tempo, e eu achei interessante reunir em uma obra para que sirva, pelo menos, como um primeiro passo. Apesar de ter quase muitas páginas, é uma introdução ainda, né? Porque é uma história que é largamente ignorada, ela não é muito disponível para as pessoas.
E isso é uma coisa que me incomodou muito ao longo do tempo, né? Meus alunos, pessoas com que eu lidava, eu percebia, eu viajava muito para a Ásia, e aí eu fui trazendo anotações e falei assim, não, então acho que é quase que uma missão minha, né? Chegar assim, olha, agora eu tenho que começar a escrever, porque não tem nada. E aí depois, quando acabei, eu escrevi sobre o Irã o ano passado, que aí já não faz parte da história da Ásia, mas quando eu terminei de escrever, eu falei assim, não, agora eu vou começar a gravar. Até foi o período da pandemia, essa angústia do isolamento, eu falei, então acho que é melhor começar a gravar, deixar também aulas gravadas para as pessoas assistirem de maneira gratuita no YouTube. Eu sei que aqui tem já bastante gente que me conhece, mas alguns de repente não conhecem. O canal ele é um bom suporte também. Vocês podem dar uma olhada de introdução aí, de repente possa servir a interesses de alguns. Tem desde a Caxemira, Tibete, dos mongóis. Agora estou gravando sobre a Ásia Central e do Irã, principalmente do Irã, e vai levar ainda até o final do ano terminar. Já acho que já está na aula 15 da história do Irã, se não me engano. E a história iraniana é fascinante, gente. É fascinante, né? É uma coisa que, quando eu cheguei lá no Irã, eu fiquei fascinado. É uma coisa que merece também muitos mais estudos. Obras literárias lindíssimas, como o Épico dos Reis, o Shahnameh, isso é uma coisa que deveria fazer parte também do nosso estudo histórico dessas regiões asiáticas, enfim. Com certeza. A própria história persa que passa por ali é uma coisa gigantesca também, né? Lindíssimo, né? E a arte iraniana, a arte persa, a arquitetura, é uma coisa lindíssima, né? Você vê o Taj Mahal, que é o ícone da dinastia Mogol, na Índia, teve uma influência clara da tradição persa nos seus elementos. O jardim em quadrantes, né? Que é o Shahbag, que fica na frente do Taj Mahal, o mausoléu Taj Mahal, ele é toda parte do jardim simétrico que Babur trouxe da Ásia Central, da região de Samarcanda, que é uma região que teve influência persa muito forte, né? Os jardins persas são notórios, desde os jardins suspensos da Babilônia, de Semíramis. Semíramis vinha da Pérsia, e ela trouxe essa ideia dos jardins escalonados, organizados dos persas, e isso fez parte do deleite das pessoas, era uma das maravilhas do mundo. Já estou até indo um pouco mais. Pois é, isso quer dizer, acho que vamos segurar aqui a Pérsia para outro dia, que está indo meio longe já. Sim, só responder uma dúvida que eu vi que a Camila botou aqui. Camila, essa já está na segunda edição, História da Ásia. A primeira edição tinha alguns erros mesmo. A segunda já foi bastante revisada. Inclusive tem um prefácio do André Bueno, a segunda edição. Então isso aí eu já consegui revisar bastante, tá? André Bueno é outro nome que já apareceu por aqui no Centrais, outra pessoa que Sim. sabe muita coisa. Mas enfim, estamos nos últimos 5 minutos, então eu vou aproveitar e vou deixar o agradecimento em nome do Centrásia ao professor Emiliano. Obviamente todos vocês que participaram. Como eu falei, essa palestra vai ser enviada posteriormente para vocês a gravação, então tudo que a gente falou aqui, para vocês assistirem dentro de, eu nunca lembro esse número, uma semana eu acho, mas vocês devem receber em breve. Também, fique à vontade para assistir. E se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o idioma e a cultura coreana, na semana que vem, não, nessa mesma semana, no dia 28, amanhã, a gente vai ter as nossas aulas abertas experimentais de coreano. Então, estão todos convidados, fiquem à vontade, vão ser aulas sem custo. Dito isso, eu vou encerrar aqui. Se alguém quiser mandar uma última mensagem, ligar a câmera rapidinho. Olha que nós temos 4 minutinhos. Não? Opa, temos alguém ali. A gente não está te ouvindo. Teu som não está funcionando. Então, tá bom? Fica para a próxima, então, gente. Muito obrigado por comparecer. Nossa, português fugiu agora. Por comparecer, nos vemos na próxima, tá bom? Até mais, muito obrigado.